Eu sonhei que eu estava na porta da minha casa e uma voz dizia: Gabriel, olha para o céu. Eu olhei, não vi nada de diferente. Céu estava normal, com nuvens normal, mas de repente, por detrás das nuvens, um coral começou a cantar um hino que a terra inteira ouvia. Sabe qual é o hino? O rei está voltando, o rei está voltando, a trombeta está soando para os santos transladar. Sim, o rei está voltando, o rei está voltando. Aleluia, ele vem nos buscar. De repente foi como se uma mão invisível viesse por baixo de mim e fazia assim, ó. Sabe quem eu via lá no céu? Você. A igreja de Cristo toda vestida de branco, pastor Reginaldo. E a gente voava em direção ao trono e falávamos línguas que eu nunca vi ninguém falando aqui na terra. E alguns anjos voavam conosco, eles tinham uma taça de azeite. E eles jogavam aquele azeite pro ar, e aquele azeite virava um pó de ouro, a coisa mais linda. Eu acordei chorando. Eu não queria que aquele sonho terminasse. Mas o Espírito Santo bradando no meu coração: diga à minha igreja que o rei está voltando. Olha só. O texto que ora nós acabamos de ler é um texto bastante conhecido de todos os irmãos. É um texto em que Ezequiel, em visão, é colocado diante de muitas águas. E aparece um homem tendo nas mãos um cordel de medir. E este homem mede para dentro das águas 1000 côvados. E leva Ezequiel para dentro das águas 1000 côvados, meio quilômetro, 500 metros. Mas ele não para por aí, porque as águas adentro 1000 côvados dão nos tornozelos de Ezequiel. Ele mede mais 1000 côvados e ainda não há profundidade suficiente. As águas dão nos joelhos de Ezequiel. Ele mede mais 1000 côvados e agora já afunda mais. É o limite para quem não sabe nadar. As águas nos ombros. E agora, ainda assim, ele mede mais 1000 côvados. Porque com as águas nos artelhos, Ezequiel ainda está com sua estabilidade. Com as águas no joelho, ele ainda se sente seguro. Com as águas nos ombros, ainda que tenha coberto a maior parte do corpo, ainda assim ele sente a superfície e ele sente segurança. Mas Deus queria levar ele para um momento onde já não há mais como ter confiança nos seus próprios pés, ter confiança na sua própria estrutura, ter confiança no seu próprio entendimento, ter confiança. Ele vai ao fundo e agora as águas são profundas, de forma que Ezequiel agora tem que nadar, tem que dar braçadas. E se ele não souber nadar, obviamente, se não for a mão de Deus estendida, ele vai se afogar. E Ezequiel tem esta visão incrível. Compreendo eu que Deus não nos quer em um nível raso.
Mas tem muita gente que nem nas águas do Espírito entrou ainda. Está na superfície, está na terra, está terreno. Mas quando nós entramos para dentro das águas do Espírito, nós começamos a ser espirituais. Nós começamos a deixar de ser carnais para sermos espirituais. E eu considero esses primeiros 500 metros que Ezequiel entra para dentro, a nossa conversão. Quando a gente aceita a Jesus como nosso suficiente Salvador, por que não dizer quando Ele nos aceita, quando nós nos entregamos, quando nós largamos aquele mundo de pecado, aquele mundo de horror, para viver uma nova vida em Cristo Jesus. Eu nasci no Rio Grande do Norte, com 1 ano de idade, minha mãe veio para Brasília. Com 7 anos de idade, eu fui abandonado pelo meu pai. Eu tinha 6 irmãos, eu sendo o mais velho, era uma escadinha, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Minha irmã mais nova tinha meses quando meu pai foi embora. Eu era um aluno muito bom, dedicado, não tenho lembranças do meu pai brigando com a minha mãe. Meu pai era um pai muito bom, até o dia que ele disse que ia trabalhar e não voltou mais. Com uma semana depois, naquela época morávamos na QNQ, e só a vizinha tinha telefone. Chegaram lá dizendo que meu pai estava na ligação. Minha mãe foi, eu corri para ir também. Minha mãe conversou com ele, em lágrimas, e por fim passou para mim. Eu lembro que eu disse: papai, quando é que o senhor volta para casa? Ele começou a chorar, 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 e desligou o telefone. Eu tive notícias de meu pai 20 anos depois. Aquele bom aluno já chegou na escola revoltado. Agora eu não era mais aquele menino obediente. Se você conversar com qualquer professora, você vai ver que os alunos que mais dão trabalho são os de família destruídas. Por isso a igreja precisa ser referencial de família. Nós precisamos ser exemplo de família. Os jovens estão aí querendo casar. Essa ideia de vou casar no civil, se serviu, continuo. Se serviu, se não serviu, eu largo. Não é para a igreja. Você vai casar com a moça para viver até que a morte o separe. Uma separação, uma destruição familiar traz traumas terríveis. Uma das piores coisas do mundo é ser órfãos de pais vivos. E muita gente sofre, carrega traumas, se revolta por consequência disso, e eu fui um deles. Quando, na idade ainda de 7 anos, um casal que morava nos fundos da nossa casa, moram lá até hoje, irmão Cordelino e irmã Conceição, assembleanos daqueles de rachar. Eu lembro que eles me levavam para a igreja, e eu cantava no conjunto das crianças. E para mim o maior testemunho que alguém pode contar é: fui criança crente, adolescente crente, jovem crente, casei crente, sou crente, vou para o céu crente. Esse é o maior testemunho que alguém pode contar. E naquela época eu até cantei no conjunto das crianças, eu via os louvores, e eu posso dizer com propriedade, é de suma importância levar os meninos para a igreja. Porque o que eu ouvia na igreja, eu nunca esqueci. Ficou na minha mente. Um exemplo, até hoje, quando criança, eu ouvia os jovens cantar: eu queria ir para lá, se eu pudesse estar lá, não queria voltar, só para ver o meu rei. Nunca esqueço disso. Quando eu era
criancinha com 7 anos, aquela canção então, celebrai a Cristo, celebrai. Nossa, não tem como sair da memória os hinos da harpa que eram entoados, mas a minha revolta fez com que eu não quisesse mais ir para a igreja. Mataram um homem em frente à minha casa, os que mataram foram presos e começaram a ter a ideia que minha mãe tinha entregado eles, mas não foi minha mãe nem saiu para fora. Alguns vizinhos saíram e tal, e minha mãe com medo vendeu o lote que a gente morava e fomos morar em Águas Lindas de Goiás, quadra 9, lote 16, Recreio da Barragem. Após a partida da minha avó, as coisas dificultaram muito. Minha avó era aposentada, ajudava minha mãe com esses 7 meninos. O nosso café da manhã, eu lembro, minha avó comprava aqueles pacotes de biscoito creme cracker, e era 3 biscoitos e um copo de café para cada um, todos os dias, pela manhã. E a gente foi morar em Águas Lindas, minha avó já era falecida, as coisas pioraram, minha mãe começou a trabalhar, deu uma alergia nos olhos, foi mandada embora e não pôde mais trabalhar. Ficou nessa situação. O governo do Distrito Federal, na época, Joaquim Roriz, dava uma cesta para as famílias pobres. E alguns pães e leite que a gente pegava na cartelinha. Como isso é nostálgico. Eu lembro que minha mãe ia todo mês buscar a cesta. E lá as mulheres conheciam a história da minha mãe, pastor Reginaldo. Tirava o fubá e dava para minha mãe. Minha mãe trazia uma cesta de alimento e uma de fubá. E adolescente come igual um dragão, não é verdade? Coisa mais comum na casa onde tem adolescente é uma mãe gritando: eu não compro mais nada nessa casa. Eu compro, vocês comem tudinho de uma vez. Porque é assim mesmo, né? Então a cesta de alimento acabava rápido, aí ficava o fubá. Aí a gente comia fubá de manhã, fubá de tarde, fubá de noite, bolinho de fubá, tudo que envolve fubá. Eu falei para os meus filhos: vocês nasceram amarelo de tanto fubá que o papai comeu. Pensa numa prova. Aí, o que acontece? Minha mãe chegou. Irmão, eu tenho testemunhas disso. Quadra 9, lote 16, Recreio da Barragem. A mulher que morava do lado, agora mora nessa casa, ela pode testemunhar. E alguns vizinhos daquela rua podem dar testemunho. Porque tem muita gente inventando testemunho. Eu dou endereço, porque já para não ter esse equívoco. Aí, o que acontece? Minha mãe vendeu a geladeira, vendeu o fogão, vendeu o bujão de gás, tudo para comprar comida. A gente cozinhava agora só na lenha. Em época de chuva dava um trabalho acender aquele fogo. Cortaram a nossa água, cortaram a nossa luz. Quando tinha vela ou óleo para pôr nas lamparinas que conseguimos, a gente enxergava alguma coisa. Para banhar em época de frio tinha que esquentar a água lá a água que cortaram também, e essa vizinha que mora lá cedia água para a gente. Foram aproximadamente 3 anos vivendo essa vida de miséria. Era 2 barracões ali, gente perdidos ali. Com 14 anos de idade, ao invés de eu criar vergonha na cara, arrumar um emprego e ajudar minha mãe, não, me apresentaram a ervinha duvidosa. E eu experimentei, gostei, só que virei escravo dela. Daqui a pouco eu estava furtando para sustentar o meu vício. Daqui a pouco eu estava envolvido em coisas erradas. Com 15 anos de idade, eu estava numa esquina, tinha acabado de usar a ervinha duvidosa e estava sobre o efeito dela, quando veio umas irmãs evangelizando. Hoje a gente falta dar R$50 para alguém vir para a igreja. Naquela época não tinha isso não. Eu lembro que uma irmãzinha chegou perto de mim, me deu um folheto, olhou nos meus olhos que estava vermelho igual brasa e disse: meu filho, Jesus te ama, mas se tu morrer do jeito que tu tá aí, tu vai direto para o inferno. Tchauzinho. Quiser visitar a nossa igreja, tá aí o dia dos cultos. Ela saiu, meu coração acelerou. Eu comecei a lembrar de algumas canções, mesmo sobre o efeito de drogas.
começou a vir na mente: nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Eu comecei a chorar naquela esquina. Daqui a pouco eu comecei a lembrar: eu queria ir para lá, se eu pudesse estar lá, não queria. Eu comecei a falar com Deus: Deus, não me deixa morrer desse jeito. Tu morreu pelos pecadores, me salva. Aí eu fui para a igreja, aceitei a Jesus. A mocidade me acolheu, me abraçou por algum momento. E eu vou dizer algo com muita propriedade: a religiosidade, eu disse ontem, ela é perigosa, porque ela não dá vida ao pecador, ela tira a vida. Aleluia. E eu fazia capoeira, não sabia que era errado por consequência das músicas, né, e de outras coisas, né, que não convém falar aqui. Eu fazia capoeira e o pastor começou a dizer a mim: Gabriel, sai da capoeira e vem para a cidade. E eu não entendia nada, já tinha mudado minha roupa, participei de um congresso na Assembleia de Deus, que eu nunca vou esquecer. Por que eu não fiquei crente naquela época? Era um congresso na Assembleia de Deus Missão em Brasília, no setor 2, um jovem de 16 anos pregou a palavra. No finalzinho, eu lembro que tinha duas moças na frente, uma pegou no braço da outra e Jesus batizou as duas. Elas saíram pulando no corredor da igreja até no fundo. Quando chegou no fundo, elas viraram e vieram pulando. Elas pulavam assim, assim, aonde o cabelo delas fazia isso e isso, quem não caía arrebatado era batizado no Espírito Santo. Foi tanto poder nesse culto que a gente foi para Águas Lindas de Goiás na van, todo mundo falando em mistério, menos eu. E eu falava com Deus: se um dia eu falar essa língua, nunca mais eu saio da presença de Deus. Só que um dia eu cheguei na igreja, quando eu fui sentar no meio dos jovens, a líder chegou e disse: o pastor falou para você não sentar mais com os jovens. Eu falei: por quê? Ela disse: ele não me explicou. Quando eu saí triste, sentei no banco, todo mundo me olhou como se eu tivesse pecado, como se eu tivesse transgredido. E eu estava crente, estava buscando o batismo no Espírito Santo, tinha mudado minhas vestimentas e tudo. Eu fiquei com tanta vergonha que eu não voltei mais na igreja. Aí a Bíblia se cumpriu, né? O indivíduo das trevas que fazia morada achou a casa vazia, chamou mais 7, cola. Aí eu fiquei atribulado, perturbado, fiz coisas de quais eu me arrependo amargamente, dos meus 15 para os 18 anos. Minha tia não suportou ver o estado de miséria que a minha mãe estava e disse: vem morar aqui comigo, Tereza. E a gente foi morar na Ceilândia. Nessa época, né, eu super envolvido em coisas erradas, o meu primo deu um lote para minha mãe morar, construir um barraco para ela, na favela do Mingau, no Sol Nascente, em Ceilândia, abaixo da 5 do Penorte, abaixo do Colégio 40. E minha mãe e minha irmã construíram lá, pastor Reginaldo, um barraco, minha mãe e minha irmã. Esse barraco tinha lona, papelão, telha, madeirite, pau velho. Minha mãe e minha irmã, sem entender de construção nenhuma, construíram esse barraco. Era um barraco pequeno, nem banheiro tinha. Minha mãe sempre diz, dava chuva de vento, voava telhado de casa grandona aí, mas nunca voou nenhum papelão do meu barraco. Glória seja dada ao nome de Jesus. Aí eu morava com minha prima ainda, aprontei, tive que fugir e fui morar com minha mãe nesse barraco e meus irmãos. De frente à minha casa, lá tinha uma rua que para entrar nela por cima era um beco, por lá era toda esburacada, carro só entrava lá em situação de urgência. Quando a polícia precisava invadir mesmo, ela invadia, porque não tem lugar que a polícia não entra. Mas era difícil acesso ao carro, difícil entrada. Lugar perfeito para uso e venda das coisinhas duvidosas. E ali ficava aquele monte de jovens, eu fui parar ali no meio e me entrosei no meio deles. Nesse mesmo período, um jovem veio de Minas Gerais,
Esse jovem não era bandido, esse jovem não era maloqueiro, não entendia de nada, um menino que você via na cara dele que ele era do interiorzão, mas como ali de frente era o fluxo, ele se envolveu com a gente, e mesmo sem saber usar os produtos duvidosos, ele usava ali, queria ser o bandidão, e nisso ele acabou, de fato, virando um dos nossos ali. Esse menino se chamava Rivalino. Na época do ano 2000, saiu aquele filme Cidade de Deus, tinha uma Galinha, e a gente começou a chamar ele de Rivalino, Zé Galino, e ficou, por fim, Zé Galinha. Ficou conhecido como Zé Galinha. E o Zé Galinha começou a namorar com a irmã de uma moça crente, serva de Deus. Um dia eu subi da favela, próximo ao Colégio 40, eu encontrei o Zé Galinha, a namorada dele, a Juliana, e a Débora, que era irmã da Juliana. E as servas de Deus, elas são bonitas, né? O brilho do Espírito Santo ajuda, são as mais lindas do mundo, por isso eu tomei uma por esposa, os pastores aqui também casaram com a serva de Deus, esperto é nós. Case com a serva de Deus, irmão, que você não vai se arrepender. A beleza delas, ela é uma beleza sobrenatural, que só se encontra em Deus. Aí eu olhei aquela moça, bela, uma jovem crente, eu chamei o Zé Galinha e disse: Zé Galinha, me apresenta tua cunhada. Ele disse: tá doido, é? Eu disse: doido por quê? Ele disse assim: ela é crente. Eu falei: o que tem? Ela crente não namora vagabundo. Eu falei: rapaz, para de graça, fale com ela. E tá bom, vou falar, mas eu sei que ela não vai querer. Ele chegou nela: ó, meu amigo Gabriel quer te conhecer. Ela disse: ele quer me conhecer, fala para ele vir aqui domingo, para a gente ir para a igreja, e ele me conhece. Eu falei: tá bom, domingo eu venho aí para ir para a igreja. Só que domingo eu nem lembrei de igreja. Me arrumei para ir numa festa lá em Brasília. Quando você vai para uma festa, você fala: vou para o frevo. Me arrumei para ir para o frevo, estou subindo, eu encontro o Zé Galinha. Aí o Zé Galinha: tá indo para a igreja? Eu falei: que igreja? Ele: tu não vai para a igreja não? Eu falei: não. Fazer o que na igreja? Tu não disse que ia para a igreja com a minha cunhada? Ela perguntou por tu a semana toda, eu acho que ela está interessada. Vai lá. Aí eu pensei, né, rapaz, se a crente está interessada, é melhor um pássaro na mão do que dois voando. Eu vou lá, né, saber o que a crente quer. Aí eu fui todo mal intencionado, porque naquela época você ia conhecer uma menina, você falava: prazer, Gabriel, e dava o terceiro beijo na boca. Se colasse, colava, era a expectativa, quase nunca era a realidade. Mas eu pensei: eu não vou tentar dar o terceiro beijo na boca da irmã, né? Ela é uma serva de Deus. Mas eu pensei: pelo menos 3 beijinhos no rosto eu dou. Só que a postura de serva de Deus dela me colocou no meu lugar. Nem chegar perto eu cheguei. De longe eu disse: oi. Aí ela: vamos para a igreja? Eu disse: vamos. Qual tem sido sua postura, hein, serva de Deus? Vou deixar essa pergunta no ar. E qual tem sido sua postura, servo de Deus? Vou deixar no ar. Aí o que acontece? Fui para a igreja. E o testemunho dela é incrível. Ela estava no banheiro, ouviu uma voz: tu vai morrer. Ela caiu e morreu. A tia dela, crente da Deus e Amor, de rachar, aquelas irmãs de ciclo de oração, saudosa irmã Cláudia, partiu para o Senhor há 2 anos atrás. Pense numa mulher de oração. Ela foi lá, chamaram ela começou a orar, e nada de Débora voltar. Nada de Débora voltar, vestiram ela, colocaram no sofá, aí ela já estava dura, os olhos virados. Aí a Cláudia olhou para ela, olhou para a mãe dela e disse: eu vou fazer a última oração. Se ela não voltar, pode chamar o IML para buscar o corpo da sua filha. Ela botou as mãos na cabeça de Débora e disse: espírito da morte, larga a vida dessa menina, que ela volte à vida agora, em nome de Jesus. A Débora ressuscitou para a honra e a glória do Deus Todo-Poderoso. Ela me contou esse testemunho, irmão.
Eu fiquei impactado. Aí ela não é boba, começou a falar de Jesus para mim. E esse nome faz um efeito, que quando eu cheguei na porta da igreja, eu estava chorando, sem entender nada. Passei o culto inteiro chorando, voltei para casa sem entender nada. Segunda-feira, 6 horas da tarde, eu estou em frente à minha casa, lá onde ficava o pessoal vendendo as coisinhas duvidosas, lá com o pessoal lá envolvido, entrosado. Entra aquela menina, crente de rachar, sandalinha havaiana, uma saia rosa, blusa verde, uma simplicidade, uma biblinha na mão, se aproximou, me chamou: Gabriel, vem cá. Eu fui. O que é? Ela disse: eu vim te convidar para ir para a igreja. Eu disse: hoje é segunda-feira, ir para a igreja, ela tem culto de oração. Eu queria que você fosse lá receber oração. Eu falei: tá bom então, vamos, né? Fiquei constrangido, fui. Oraram por mim, terminou a oração, vim. No outro dia, 6 horas da tarde, ela entra na favela de novo. E maloqueiro, você sabe como é, zoa até umas horas. Começaram a zoar: aí a morena tá arriada, vai virar pastor, não sei o quê. Eu falava: quieta. Aí ela me chamou de novo: Gabriel, vem cá. Eu fui, falei: o que é? Encostei no madeirite lá de casa, do barraco. Falei: o que é? Ela disse: eu vim te convidar para ir para a igreja. Eu falei: mas hoje é terça-feira, culto de novo? Ela disse: é culto de doutrina. Eu queria que tu fosse ouvir a palavra de Deus. Aí, irmão, uma mãe que tem um filho perdido nas drogas, ela está esperando a notícia de que morreu, de que sumiu, de que foi preso, de que os traficantes mataram. Essa é a realidade de uma mãe que tem um filho perdido. A gente sabe disso. E eu nem sonhava que minha mãe estava atrás de mim, no madeirite, ouvindo a conversa. Eu falei: irmã Débora, hoje eu não vou não, tá bom? Ela disse: por quê? Eu disse: eu estou sem roupa para ir. Minha mãe gritou: eu arrumo uma roupa para ele já já. Eu entrei lá dentro, eu falei: mãe. Ela disse: vá logo, a Débora é um anjo que Deus colocou no teu caminho, vá para a igreja. Eu fiquei constrangido, fui para a igreja. Quando terminou o culto, ela disse assim para mim: Gabriel, amanhã, quarta-feira, é culto de libertação, você vai? Ela disse um você vai, tipo assim, você vai. Aí eu falei assim: não, eu vou. Ela: olha, eu não vou lá na favela te buscar amanhã não. Você está dando sua palavra. Eu falei: sim. Aí ela fez uma intimação que nem Alexandre de Moraes não tem essa capacidade de intimar alguém desse jeito. Ela disse: olha para mim, eu não sei vocês do mundo, mas nós, servos de Deus, a nossa palavra é sim, sim, não, não. O que passa disso é procedência maligna. Te espero lá amanhã. Como é que não vai, irmão? Na quarta-feira eu fui, culto de libertação. Irmã Débora quase não falou comigo. Voltei para casa sozinho. Pensei: me livrei da irmã. Quinta-feira, 6 horas da tarde, ela entra de novo. Os maloqueiros, o Bel, o Glauber, os meninos, tudo: ei, Gabriel, vai casar, vai virar pastor, vai logo para a igreja, rapaz, não sei o quê. Eles zoavam até umas horas. Aí ela me chamou, aí eu já mantive distância do madeirite para minha mãe não ouvir a conversa. Ela disse: eu vim te chamar para ir para a igreja. Eu falei: quinta-feira, na tua igreja tem culto todo dia? Ela disse: olha, quinta-feira não tem culto, mas tem um pastor dando um estudo sobre o Apocalipse, e está muito forte, eu queria que tu fosse ouvir a palavra. Eu afastei mais do madeirite, baixei o tom de voz e falei: Débora, dessa vez não vai dar para ir não. Ela disse: por quê? Eu pensei, o meu perfume acabou, e eu não vou assim para a igreja, né, com mau cheiro. Ela, muito educada, falou: não, tudo bem, virou as costas e saiu. Só que ela era revendedora da Natura. 15 minutos depois ela entra com um embrulho, pastores. Aí os maloqueiros ficou doidos: tá ganhando até presente, a morena tá arriada, casa logo. Ela me chamou e disse: Gabriel, eu senti de Deus de te dar um caiaque aventura. Eu não sou bobo, eu senti de Deus de receber. Aí eu falei: espera aí, eu vou para a igreja contigo. Fui. Ela falou: amanhã, sexta-feira, eu não vou te perturbar não. À noite, porque o culto é à tarde. É rapidão, tu vai lá. Eu falei: não, tá bom, amanhã eu vou lá. E eu fui na sexta-feira. Era dia 13 de janeiro de 2006. Aí no dia 14 de janeiro de 2006, ia ter o aniversário de uma amiga nossa, a Gisele. Ore pela Gisele.
E ia ter a festona da Gisele, né? O frevo da Gisele. E eu pensei, eu não posso perder o frevo da Gisele. Hoje aquela irmã não pode me achar aqui não. Deu 5 horas da tarde, eu me arrumei, ó, sumi da favela. Ela disse, esses dias no meu podcast, que ela foi atrás de mim. Minha mãe disse, olha, eu não vi ele não, ele sumiu daí. Mas ainda assim, naquele sábado, ela foi atrás de mim. Não sei para que culto ela ia me levar, mas ela estava com insistência. Eu acho que Deus falou, vai, porque é para mim um vaso escolhido. Aí eu sumi, fui para a festa. E nessa festa tinha muito bandido, muita mulher de gente preso. É um lugar propício para jovens terem suas vidas ceifadas. Essa é a grande verdade. E muitas daquelas festas, jovens tiveram suas vidas ceifadas. Aí eu fui ali, me droguei a noite toda, bebi a noite toda. Quando foi pela manhã cedo, eu e o Zé Galinha estamos voltando para casa. Eu lembro que eu estava com um cigarro na mão, eu baixei a cabeça, meu olho encheu de lágrima. O Zé Galinha olhou para mim e disse assim, o que é, maluco? Tá doidão, é? Eu disse, não, não estou doidão, não. Ele disse, o que é então? Eu falei, nada não. Daqui a pouco eu peguei e joguei o cigarro para lá. Ele disse, que lombra é essa, maluco? Eu disse, não, não é lombra nenhuma, não. Ele, o que é então? Eu falei, quer saber de um negócio? Eu vou para a igreja. Eu vou aceitar Jesus. Isso não é vida mais para mim, não. Nunca mais eu uso droga. Nunca mais eu uso a ervinha duvidosa. Nunca mais fumo cigarro. Nunca mais eu bebo. Eu vou para a igreja. E aquele dia eu chorei o dia todo. Não consegui dormir. 6 horas da tarde a história inverteu. Eu que bati no portão de Débora e falei, pelo amor de Deus, me leva para a igreja. Eu preciso aceitar a Jesus como meu único e suficiente Salvador. Ela disse, tá bom, calma. Fomos para a igreja. O inimigo ainda tentou. Acabou a luz. Era uma igrejinha pequena. Não teve nem pregação. Daqui a pouco terminaram o culto, era uma pequena igreja de uma pastora, já íamos embora. Eu falei, eu não posso sair daqui sem aceitar Jesus, não. Eu preciso aceitar Jesus, porque eu tinha fugido dela, mas não dava para fugir do que ela tinha injetado aqui dentro. A palavra de Deus que liberta, que transforma. Aí eu fiquei, eu preciso aceitar Jesus. Aí fui na frente, aceitei a Jesus, voltei. No outro dia, quando eu cheguei lá no meio dos colegas, a luz não combina mais com as trevas. Os colegas olharam e disseram, tu agora não é irmão? Sai daqui. Pensei que eles estavam brincando com a minha cara. Eu insisti em ficar ali, ele falou, cara, sai daqui. Tu agora é crente. Já pensou, a polícia chega aqui? Até tu provar que agora é crente? Você vai junto. Eu saí dali triste. Saíram todos. Ficou só o Joabe, irmão da Gisele, inclusive. Estava tão louco que ele mal conseguia falar. Aí eu fui, sentei perto do Joabe e falei, olha Joabe, vou mais para a igreja não. Ele disse, para com isso, moço. Vai para a igreja. Eu falei, vou não. Ele não conseguia nem falar direito. Ele, irmão, tu tá na benção. Fica na benção, irmão. Você acha que isso aqui é vida para alguém? Um dia eu vou para a benção também. E hoje ele está na benção, para a honra e a glória do Deus Todo-Poderoso. Mas ele falou, isso aqui é ilusão, ó. Isso aqui não é vida para ninguém, não. Eu pensei, faz sentido. Aí eu fui para o culto. Tinha uma cantora de fora. Eu, quando aceitei Jesus, usava um boné barreto, os cordão de prata. Tinha uma tatuagem na perna que eu orei, Jesus apagou. Isso é assunto para outro momento. Todo kit peba mesmo, que chamava lá. Eu era de um jeito que se tu me encontrasse na esquina, tu visse um portão aberto, tu entrava para evangelizar, mesmo sem querer. Só para não topar comigo de cara. A tia da Débora que orou e ela ressuscitou, ela disse pro filho dela, Tanael, tu anda com qualquer cara dessa favela, mas não anda com aquele suel não, aquele cara me dá medo, para tu ter uma ideia de como eu é. Mas Jesus é tão bom, que a metamorfose, a transformação que Paulo falou, aleluia, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos, a palavra ali no original é metamorfose, é a essência de uma lagarta que entra no casulo e vira uma borboleta. Uma lagarta é asqueroso, dá medo, as pessoas têm medo, mas uma borboleta é linda. Assim é o crente, lá no mundo dava medo, entrou para o casulo que é o evangelho, agora nova criatura em Cristo Jesus. Aí eu fui para a igreja, uma cantora de fora me viu e falou, jovem, fica em pé. Eu fiquei. Ela, eu não te conheço, nunca te vi, mas eu quero oferecer essa música para você. Eu ia cantar outra, mas eu vou cantar essa aqui para você. Aí ela, pode sentar, só ouça. Ela começou a cantar, o teu sorriso mostra o teu sofrimento. São tantos problemas, você quer parar. A tua esperança a cada dia quer chegar ao fim. Mas Deus lhe manda te dizer assim, filho, eu estou contigo todos os momentos. Eu sou o teu amparo, eu sou o teu abrigo. Aí
me acertou de cheio. Ainda que os amigos venham te esquecer, eu sou o teu Deus e estou com você, e vou te fazer feliz. Eu comecei a chorar e falei, nunca mais eu saio da presença de Deus. Você casou com a Débora, pregador Gabriel? Não, ela só queria me ganhar para Jesus. Glória seja dada ao nome de Jesus. Olha só, eu falei com a Débora assim, Débora, meu boné abarreto, eu não vou parar de usar, não. Ela disse, tudo bem. Meus cordão de prata, não paro de usar, não. Ela disse, tudo bem. Gosto de ouvir Racionais, Facção Central, não vou parar de usar, não. Eu não vou parar de ouvir, não. Ela disse, tudo bem. Eu falei, meus bermudão da Ciclone, minha jaqueta, não vem com paletó e gravata para perto de mim, não. Ela disse, tudo bem. Eu olhei para ela e disse, pode ser crente assim? Ela disse, Gabriel, o meu dever era te ganhar para Jesus. Agora, se tu se converteu de verdade, Deus vai arrancar tudo de você, sem você sentir falta. Não sei o que aconteceu. Eu vi uns pastores no altar, achei bonito eles de terno. Tem jovem que se espelha no Neymar, no Messi, no Jean Williams e outros aí. Eu me espelhava nos pastores. Deu uma vontade de querer ser igual aos pastores, que eu fui no bazar e comprei um paletó cinza, que eu tenho até hoje. 19 anos se passaram, eu tenho esse paletó. Aí um vizinho meu, ele era crente, morava num barraquinho, do lado de uma irmã, de uma mulher que só Jesus na causa. E ele chegou e disse, varão Gabriel, Deus tocou no meu coração para me te dar um negócio. Eu falei, o que é? Ele disse, olha aqui, uma camisa azul escuro e uma gravata amarelona. Eu falei, nossa, que legal. Aí eu tinha uma calça preta, um abençoado que era tão crente, que eu não sei por que ele ainda não estava no céu, me viu no meio da rua e disse assim, irmão, tu agora não é crente? Eu falei, sim, crente não pode andar de bermuda no meio da rua, não. Eu falei, eu só tenho uma calça, que eu lavo ela para mim ir para o próximo culto. Ele me deu uma calça nova? Não. Ele me levou numa costureira para fazer uma calça? Não. Ele comprou uma calça para mim? Não. Ele me deu uma calça dele? Não. Criticar é fácil, difícil é ajudar alguém a solucionar o problema. Cuidado com a religiosidade. Eu deixei ainda aquilo descer pro coração. Cheguei em casa, juntei minhas bermudas tudo, botei álcool e taquei fogo. Na hora que eu vi minhas bermudas pegando fogo, irmão, ou arrependimento, eu falei, meu Deus, e agora? O que eu vou usar? Mas Deus é tão bom que naquela mesma tarde, minha mãe veio da casa da minha tia e disse, tua tia mandou 2 calças social para ti. Aí minha mãe achou um sapato social no lixo. Ela veio me contar anos depois, porque ela falou que se contasse eu não ia usar. Aí o culto à tarde, eu coloquei um paletó cinza, uma blusa azul escuro, uma gravata amarelona, a calça preta, o sapato achado no lixo. Eu tinha uma Bíblia parecendo essa aqui, ó, Bíblia de padre. Saí com ela assim, ó. Quando eu saí na porta de casa, que os maloqueiros olhou, um gritou, maluco, tu tá parecendo o Mr. Bean. Eu falei, sai daqui. Cheguei na igreja me achando pastorzão, mas eu estava feliz demais. Jesus tinha mudado minha vida, Jesus tinha mudado minha história. Oh, glória. Aí eu quero que vocês fiquem na fiação, porque de frente à minha casa, a vizinha que eu falei que dava trabalho, eles tinham uma equipe de som que estremecia a rua. Eu achava tão legal quando eu não era crente. Depois que eu me converti, eu vi o tanto que aquilo incomodava. Aí eu botei no meu rádio lá um Racionais altão. Fé em Deus que Ele é justo. Ei, irmão, não estou lá ouvindo Racionais. Essa vizinha, ninguém está nem aí para a tua vida, até tu virar crente. Uma nuvem de testemunha está te observando. Aí bateu palma lá na porta de casa. Eu saí, pois não, era a Márcia. A Márcia, tu não é irmão agora? Eu disse sim. Ela, irmão, não pode ouvir Racionais, não. Eu olhei para ela e pensei, cuidado de tua vida, rapaz. Mas eu falei, Ela falou, olha, minha irmã me deu um CD de crente, eu vou te dar. Deus usou ela, irmão. Ela foi lá e pegou o CD de crente. Ela falou, pega aqui, ó, tu tem que ouvir isso aqui. Eu falei, vamos ver se presta. Botei lá, quando eu coloquei, já está neste lugar a unção que vai te abençoar, vai mandar todo o mal sair, e
e a bênção Ele vai te dar. Aí olha por que eu sou pentecostal, o refrão. Pense na unção, veja a unção, pregue na unção, louve na unção, sinta a unção, ande na unção, viva na unção, cheio da unção, sinta a unção que acaba de chegar, está caindo como chuva, está enchendo este lugar. Sorria, cante, chore, assentado ou em pé, adore. É unção de Jeová. Em frente à luta agora, pisa em cima do leão, rasgue o urso pelo meio, com a força de Sansão, sua vitória é certa, pode louvar. Meu irmão, é unção. Então, essa foi a primeira música do CD. Aí passou pra segunda. Ei, irmão, lute pra vencer, vista a armadura de... Aí foi pra bala, vai sacudir, o tremendo vai agir, aleluia. Aí foi passando, já na alva luz do dia raiar. Aí foi passando, mi menor, rapidão, olha. 500 graus de puro fogo santo e poder, pra fazer enfermidade desaparecer, pra fazer o inimigo fugir de você. Uma nuvem de vitória está sobre a igreja, e a previsão de Deus diz que vai chover. Ah, irmão, eu falei, meu Deus, o que é Racionais, facção central perto disso? Aí me apresentaram Elane de Jesus, sinta agora o terremoto que Deus vai mandar nesse lugar. Me apresentaram cada canção extraordinária, a Rose Nascimento, Elias Silva, e eu fui conhecendo as canções, larguei aquilo, estava andando agora só de social, estava crente. Deus tomou uma assembleiana do coque, falou assim diz o Senhor, da onde eu te arranquei só eu para te arrancar. Tem uma obra na tua vida e será rápida. Tu vai andar de asa de ferro para cima e para baixo não como turista, mas pregando a minha palavra. Quando ela terminou eu disse, senhora, o que é asa de ferro? Ela começou a rir. Tu não sabe não? Eu disse, não. Ela é avião. Tu vai andar muito de avião. Eu lembrei do meu barraco e falei, se eu vendesse aquele barraco não dava para comprar uma passagem de avião. Mas o meu Deus é dono da Gol, da TAM. 19 anos se passaram. Para a honra e glória do Deus Todo-Poderoso, eu frequento mais o aeroporto de Brasília do que eu frequento em parada de ônibus e rodoviária a minha vida inteira. Porque Deus promete e cumpre, me fez um pregador do Evangelho. Só que quando você se converte, as águas dão nos artelhos. Então, apesar de você estar dentro das águas, a maior parte ainda está de fora. Aí o que precisa acontecer? Você precisa entrar mais para dentro. Aí as águas dão nos joelhos. Ou seja, precisamos aprender a orar. Eu vi um pregador uma vez dizer de forma muito eloquente, se você não ora, não se considere cristão. Eu pensei, ele pegou pesado. Mas eu pensei melhor, falei, faz sentido. Como é que eu vou casar com o noivo e não converso com ele? A arma mais poderosa da igreja é a oração. A igreja vence suas batalhas orando. E eu comecei a orar. Essa profeta tinha dado uma rajada de língua que eu arrupiei até a sobrancelha. Eu falei, eu quero isso. Chamei a Débora e falei, Débora, como é que faz para falar essa língua que vocês falam? Disse, você precisa ser batizado com o Espírito Santo. Falei, como é que é? Ela tem que buscar, tem que orar, tem que renunciar. Eu falei, tá bom, vou buscar. Comecei a orar. Ela disse assim, sexta-feira nós vamos para o monte, estamos numa campanha. Vamos lá orar, tem pastor que permite orar no monte, outros não por causa de zelo, né? Porque tem monte aí que é só uma bagunça só. Então se o seu pastor permite, vá. Se o seu pastor não permite, não vá. Mas eu fui, eu falei, como é que é lá no monte? Ela disse, tu tá crente mesmo? Porque monte é coisa séria. Eu disse, tô. Ela, é bom tu jejuar. Eu falei, como é que jejuma? Ela disse, você vai ficar sem comida, assim, me explicou e me passou alguns versículos para mim ler sobre jejum. Fui pesquisar sobre jejum, eu li que Esté e suas moças jejuaram 3 dias. Eu falei, nossa, se as moças jejuam 3 dias, jejum de 3 dias, jejum de moça, eu sendo um homem, eu tenho que jejuar pelo menos um dia inteiro, né? Não é possível. Aí eu fiquei até às 6 da tarde sem comer nada. 14 quilômetros era o monte do Pessu, em Ceilândia. Nós fomos os jovens para orar. Quando chegamos lá para orar, o que acontece, né? Ali as águas iam dar nos meus joelhos.
Eu estava ali para aprender a orar com os jovens da minha época, porque eles oravam. E eram horas, não eram minutos. Quando eu cheguei lá, eu pensei, né? Eu estava igual Naamã. A Débora vai orar, vai levantar as mãos, pôr a mão sobre mim, e eu vou ser batizado com o Espírito Santo. Mas não foi bem assim. Quando chegamos lá, os jovens tudo, a Débora falou, olha, cada um vai orar um pouquinho no cantinho, e depois a gente levanta e faz um ciclo de oração. Eu falei, tá bom. Aí eu pensei, eu vou ficar mais próximo da Débora, porque eu não vou orar menos que uma mulher, né? Mal sabia eu quem comanda o ciclo de oração na igreja. Olha as ideias. Aí eu dobrei o joelho ali e ela está ali. Só que ela começou a orar. Eu tinha um celular Nokia daquele tijolão. Toda hora eu olhava a hora. Deu 10 minutos, parecia que ela estava começando. Deu 30 minutos, parecia que ela estava numa viagem, era longa. Deu 1 hora, eu estava com as pernas tudo dormente, que um monte do pessoal é cascalho puro, e eu de joelho ali, e ela orando. Deu 1h30, eu comecei a orar ao contrário. Eu falava, Deus, faz ela parar, pelo amor de Deus, faz ela parar. Eu virava para um lado, as pernas dormentes viravam para o outro, e ela deu 2 horas, toda hora eu orava no relógio, 2h30 certinho. Eu lembro que ela disse amém, e levantou. Aí eu levantei, amém, Jesus, é isso mesmo, glória a Deus. As pernas tudo dormentes. Ela, vamos fazer um círculo? Vamos. Fizemos um círculo, começamos a orar. Quando começamos a orar, Débora fez bem assim para trás, ó. Pô, no chão. Eu olhei assim, eu fui pegar o irmão Fábio e disse, não. Eu falei, o que foi? Ele disse, ela foi arrebatada. Eu falei, ela foi o quê? Ele disse, ela foi arrebatada. Tu ainda vai entender dessas coisas. Aí eu fiquei assim, meu Deus, ela não machucou não. Ele disse, é mais fácil o chão rachar do que ela ter se machucado. Aí ela ficou ali uns 25 a 30 minutos. Daqui a pouco ela voltou bem assim. Aí levantamos ela. Ela disse assim, nossa, Deus me levou lá na casa da irmã fulana de tal. Eu disse, o quê? Tu não saiu daqui? Ela disse, não, foi em espírito arrebatado. Um dia você vai entender disso. Pensa um novo convertido diante de umas coisas dessas. Aí ela falou, a irmã fulana de tal estava com a roupa assim, com a faca na mão, querendo tirar a própria vida. E Deus me levou lá e ordenou que eu ordenasse o espírito da morte que batesse em retirada. E assim eu fiz, o espírito da morte saiu e ela largou a faca para lá. Quando eu saí de lá, ela estava ajoelhada com a Bíblia na mão, chorando. Aí ela disse para mim, Gabriel, quando eu saí de lá, Deus me levou lá na entrada da favela onde tu mora. Não tem aquele poste lá? Eu disse sim. Ela, eu vi um demônio grandão lá atrás. Eu pensei, logo lá? Você ri porque não é você que ia passar lá sozinho aquela madrugada, era eu. Todo mundo morava lá em cima. Aí a gente voltou para casa, não fui batizado, mas fiquei com aquela experiência, aquelas coisas na cabeça. Quando eu desci, que eu avistei o porte, pastor Reginaldo, eu falei, olha, Satanás, a Débora já te viu, batei em retirada, saia, passei do porte. Cheguei em casa assustado, minha mãe disse, o que é? Eu falei, poder demais lá no monte, mãe. Mas eu estava morrendo de medo. Mas uma coisa eu fico feliz, porque aquele dia eu entrei mais 1000 côvados adentro e eu aprendi a orar, porque o crente ele tem que orar. Os jovens da minha época eles oravam tanto que a gente brincava de quem ora mais. Quantas horas você orou essa madrugada? Orei 2, orei 3, orei 4 horas. Eu cheguei a dobrar o joelho meia-noite, orei até 8 horas da manhã. Uma vez orei 8 horas de relógio de joelho. Minha mãe dizia, que tu fala tanto com Deus, menino? Eu falei, mãe, é tão bom que a gente não quer parar, só para porque a boca não dá mais conta de falar. Era bom demais. Eu vi nessa época um jovem começar a entregar uma revelação e o outro parar e falar, para, deixa eu entregar o resto. Que Deus dava a mesma revelação para 2 jovens. Jesus batizava nos ensaios. Louvado seja o nome do Senhor dos Exércitos. Por quê? Porque eram jovens que oravam. Se a igreja orar, você não tem ideia do que pode acontecer no meio dela. Deus ainda é o mesmo. A gente precisa ter as águas nos joelhos e a partir de hoje Deus irá nos levar mais 1000 côvados adentro, as águas no joelho. Se cair alguém enfermo, quando alguém disser vamos chamar o SAMU, levar para o hospital, vamos falar, peraí, deixa eu orar primeiro, se não acontecer nada, aí a gente leva, nós vamos orar, vamos resolver as coisas orando, vamos orar. Olha, se tu olhar para minha esposa, ela é crente assembleiana de rachar, pense, e a bicha é bonita, quando eu passo com ela, eu já ouvi coisas do tipo, deve ser rico. Deu vontade de virar, não tem ouro nem prata. Aleluia. Mas como é que tu conseguiu? Eu orei. Aleluia. Tá vendo a moça mais bonita que tem aí no conjunto, jovem? Se tu orar, Jesus faz ela te enxergar bonito.
A oração faz coisa sobrenatural. Dá uma olhada para o púlpito atrás de mim. Olha a presença desses abençoados aqui. Olha para a mulher deles. Você vai dizer, é milagre. Como é que foi que aconteceu? Oraram. Quer casar? Ore. Quer viver milagre? Ore. Quer viver uma profundidade com Deus? Ore. Só que Deus não quer só que a gente vire crente e aprenda a orar. As águas também têm que dar nos lombos. E como é que as águas dão nos lombos? Quando nós somos revestidos de poder, quando nós somos batizados no Espírito Santo. Aleluia. Olha, uma coisa que não pode mudar nas nossas Assembleias de Deus é alguém se converter e desejar ser batizado no Espírito Santo, porque está mudando em muitas por aí. Você vê um novo convertido, não fica mais doido por Deus. Quando um novo convertido aceitava Jesus, era normal a gente ver alguém falando com ele, cuidado, fulano leu tanta Bíblia que ficou doido, fulano orou tanto que ficou doido. Oração não enche barriga não, igreja não enche barriga não, porque a pessoa ficava doida por Jesus, queria evangelizar todo mundo, pregar para todo mundo, queria virar pregador, queria virar pastor, vivia onde tinha um ciclo de oração, estava lá orando, buscando, aleluia, porque queria ser revestido de poder, e não demorava muito, Deus revestia. Com 2 meses eu buscando, Jesus me batizou no Espírito Santo em um culto à tarde. Oh glória. Mas o interesse de Deus não é só que a gente fique crente, aprenda a orar e seja batizado no Espírito Santo. Ele quer nos levar para um profundo. Para um profundo. Eu indico aqui 2 livros, com a permissão do pastor, com certeza. Os 2 são CPAD. Confissão de Fé das Assembleias de Deus. Todo assembleiano tem que ler esse livro. Se não leu, leia. O outro, o Diário do Pioneiro Gunnar Vingre. O filho de Gunnar Vingre, o fundador das Assembleias de Deus, Ivar Vingre, pegou o diário do seu pai e transformou em um livro. E Gunnar Vingre conta como era a Assembleia de Deus aqui no início. Como começou na Rua Azusa lá, como eles foram batizados, vieram para cá para o Brasil por ordem de Deus, compraram uma passagem na 3ª classe no navio, vieram no meio dos ratos, aí tem pregador exigindo hotel de luxo, tipo de toalha, camarim, ofertas abismais. Vai caçar o que fazer, rapaz. Evangelho não é para isso não. Quer enriquecer, vá trabalhar, vira empresário. Não use da igreja para... Mas isso aqui não convém ao caso. Chegaram ao Brasil, pregaram aqui pela primeira vez, foram expulsos porque não aceitaram a mensagem do revestimento de poder. Mas não voltou vazia a mensagem. Celina de Albuquerque ouviu e acreditou. Falou, é verdade que Jesus batiza? Vocês mostraram na Bíblia. Como é que faz? Vamos orar, dobrar o joelho. Deus, eu só queria isso para entrar no Brasil. Celina de Albuquerque é batizada, revestida de poder. Esse revestimento de poder vai incendiando o Pará ali, a região norte. Eles descem para o Nordeste, incendiam o Nordeste. Do Nordeste eles descem para o Rio de Janeiro, chegam no Rio de Janeiro, eles deixam o campo lá de Madureira com o irmão Paulo Macalão. O próprio Gunnar Vingre fala, o irmão Paulo Macalão era um obreiro de grande valor. Deixamos o campo de Madureira com ele e fomos abrir campo no Mato Grosso para que ninguém pensasse que a gente estava de olho em dinheiro. Gunnar Vingre fala isso no seu diário. E eles vão para lá. Conclusão, no Mato Grosso hoje está a maior Assembleia de Deus do mundo. Louvado seja o nome do Senhor dos Exércitos. Essa chama foi se incendiando, chegou aqui no Paraná, chegou no Goiás, onde eu moro. Esse incêndio ainda está, aleluia, em chamas. Essa chama não se apagou, não vai se apagar. Ele conta que nos cultos, enquanto ele ministrava, uma vez ele foi tomado pelo poder de Deus. Ele rolava no chão e pessoas chegaram a flutuar no culto, enquanto Jesus curava, salvava e batizava com o Espírito Santo. Um jornal publicou, uma seita chegou no Brasil. Isso gerou interesse das pessoas. Vamos lá ver que seita é essa. Quando chegava lá, via Jesus curar, salvar e batizar com o Espírito Santo, e eles se convertiam ao Evangelho. Louvado seja Deus. Deus, ele não quer só que a gente seja crente. Deus tem coisas sobrenaturais para a gente viver. Só que as águas são profundas. E eu encerro aqui. Eu gosto de pular, saltar. Eu já tenho a ponte mais famosa de Brasília, a JK, tem 15 metros de altura. Eu já dei um salto mortal lá de cima. Antes de pular em qualquer lugar, um mergulho. Tem que ter uma fundura. A fundura acima de 5 metros dói o ouvido, que só é muita pressão. Para entrar no fundo, tem que suportar a pressão. Por isso que muita gente não quer mexer com o profundo.
porque a pressão é grande. Esse trabalho aqui é de libertação. Ontem, 3 horas da manhã, um demônio pegou no meu pescoço e começou a me enforcar no hotel. E eu tentava gritar e não conseguia, tentava falar e não conseguia, até que eu consegui clamar: o sangue de Jesus tem poder. Aquele demônio explodiu numa fumaça. Aí eu botei o hino da harpa e comecei a orar ali naquele hotel. Uns atribulados chegaram lá e fizeram barulho a noite toda. Nós não dormimos essa madrugada ali. Eu vou até deixar uma reclamação no hotel quando eu sair, né? Porque tem que ter um respeito. As pessoas vão para um hotel para descansar. Mas só que eu sei também que o negócio era de nível espiritual, porque o trabalho é de libertação. Mexer com libertação não é fácil. Muita gente não quer mexer, porque é mexer com o ninho do inimigo, é entrar no profundo. E é no profundo. Jesus um dia entrou no barco e disse para os discípulos: vamos para o fundo. E a multidão ficou lá. O povo quer ficar no raso, porque no raso tem multidão, no raso tem seguidores, no raso tem plateia, no raso tem nome no cartaz. No fundo não, aleluia. Por isso que o povo não quer ir para o fundo, porque lá é só nós e Jesus. Mas tem uma coisa: no fundo tem peixe grandão para a gente pegar, no fundo tem almas para ser resgatada. E Deus me trouxe aqui para liberar uma palavra profética. Deus levantará uma geração que Ele vai levar essa geração para o profundo, e ali almas e almas e almas serão resgatadas. Se coloque em pé em nome de Jesus. Quando você entra no fundo, é normal, qualquer rio, córrego que você chegar, você vê umas piabinhas assim, ó, né? Uns peixinhos pequenos. Mas quando você mergulha lá embaixo, você vê peixe grande. Lá embaixo você vê coisa que não se vê na superfície. Quem mergulha, enxerga o céu pelo lado de dentro. Quem se aprofunda, entra num profundo com Deus. Louvado seja Deus. Feche os seus olhos. Espírito Santo da verdade, eu te apresento a tua igreja em tuas mãos. Não nos deixa ficar no raso. Não nos deixa nos conformar com a superfície. Não nos deixa, papai, viver uma vida onde nós não contemplamos o céu pelo lado de dentro.